Oh família, oi minha família. Aqui nós estaremos dia de hoje trazendo a nossa aula 03, como eu havia prometido. Antes de mais nada, saber que este é o canal de quem quer aprender a desenhar do nível 0 até aquele nível que nós chamamos apropriado para o mundo do desenho real. Você é meu convidado a acompanhar a aula até o final, porque hoje estaremos a fazer algo muito diferente, algo que muitos artistas e muitos desenhistas passam a ter dificuldade no mundo do desenho real. Hoje nós vamos estar a trazer de uma forma mais fácil aquilo que nós chamamos de sombreamento suave e a transição de degradê. Na primeira aula 01 nós falamos de materiais básicos para iniciar o desenho real. Na aula 02 nós falamos de como extrair o traço do desenho real. E esta aula 03 eu trago aqui aquilo que eu chamo de sombreamento, assim como o degradê. Você vai aprender a fazer a transição de luz e sombra e colocar volume e profundidade ao seu desenho. Não se esqueça que estaremos a trabalhar aqui com aquele óleo que a gente fez esboço na aula 02. Então, se você não assistiu a aula 02, recorda primeiro, vai assistir a aula 02 e a aula 01 para você saber de que desenho vamos estar a trabalhar e que material estaremos a usar. Não se esqueça, deixa ficar o seu comentário, subscreva-se ao canal, ative o sininho e, acima de tudo, coloque o seu like, porque o seu comentário também ajuda eu e ajuda o canal a crescer. O seu comentário é muito necessário. Não vamos prolongar muito isso, porque o trabalho de hoje é basicamente especial. E você é o meu convidado especial a assistir a aula até o final, porque estaremos a fazer aqui um óleo real. Vamos estar a desenhar com materiais básicos, aqueles materiais que você pode encontrar em acesso em qualquer papelaria. Não se esqueça, minha família, vamos junto a isso. Este barco é nosso e nós vamos carregar a aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, os materiais básicos, eu só fiz a seleção de alguns da aula 01. E recapitulando, vamos estar aqui a usar um enxuminho, somente uma borracha normal, o lápis, a marca, as graduações, eu já falei na aula 01. Temos aqui um pincel e temos aqui um limpador. Vamos estar a usar um adaptador de lápis, porque os lápis já estão bem curtos, e uma lixa somente. Esse é o material que nós vamos estar a usar para a criação do sombreamento do nosso esboço. Como vocês sabem, esse esboço foi feito usando uma das técnicas. O nome da técnica é grid, e eu falei sobre isto. E para o sombreamento desse esboço, eu fiz a seleção de algumas graduações aqui, que basicamente estaremos a usar. Temos 2B, o 3B, contendo a nossa pupila. Podemos usar até o 7B, e temos o 5B, que vai servir de intermediário para as partes mais escuras, antes de nós colocar o 7B. Para lembrar, já que temos algumas partes mais claras, também podemos usar de novo um dos nossos lápis aqui, o HB. Lembrando que este óleo é de um branco, então para a criação da nossa primeira camada eu vou estar aqui a usar o HB. Para sombrearmos um desenho deste, temos como início aquilo que eu chamo de seleção dos lápis, os que eu acabei de fazer agora. Vamos colocar aqui. E depois temos um papel em branco. Alguém pode perguntar, um papel, mas para que um papel? Qual é a função de um papel? Simples, esse papel vai estar a acompanhar nossa mão enquanto nós formos a desenhar, porque nós não podemos entrar em contato com a folha. A nossa mão não pode entrar em contato com a folha, somente o lápis, para não sujarmos a folha. Então a gente evita entrar em contato com a folha
Eu aqui vou estar a começar primeiro por esta parte, vou estar a marcar primeiro esta parte de cima do olho, para depois a criação daquilo que eu chamo a íris. Eu gosto de sombrear, começar da direita para a esquerda, mas já que estou a fazer a marcação somente, então para qualquer direção do sombreamento acho que vai dar certo, porque o que nós queremos aqui é a extração do olho. E sempre eu tinha dito, o desenho é um processo de construção, porque você adiciona camada por camada enquanto constrói aquilo que nós chamamos a pele. Você constrói a partir da primeira camada até a outra, por isso que fizemos a seleção da variação dos lápis, começando do HB até o 7B. Esses são para o processo de construção. Eu aqui vou estar a carregar até achar que a profundidade que tenho no meu papel é semelhante com a do desenho. Após isso eu venho para o outro lado e repito o mesmo processo, que é carregar primeiro a linha de separação. Mas nesta linha eu não vou carregar aplicando força, somente passo o grafite de uma forma suave, usando o lápis 3B. Repetindo o processo da mesma forma, eu vou estar a olhar para a profundidade do meu desenho. E vou marcar alguns fios que são para depois colocar as pálpebras. Usando o lápis 5B, marco alguns fios e carrego a profundidade do meu desenho. E aponto o lápis 7B para a ponta estar bem fina, para passar de novo alguns carregamentos, porque é necessário lembrar que sempre o lápis deve estar bem apontado e usar a ponta fina do grafite. Só assim nós temos um desenho com uma boa qualidade. Usando o pincel, esfumo toda a camada e ele vai nos dar um resultado mais ou menos assim. Com a borracha venho marcar algumas partes de luz que depois vamos ter que respeitar esse processo quando estamos a passar os últimos fios. E para a íris, primeiro contorno toda a íris com um lápis 5B. Marco as partes mais escuras e destaco o traço. Na última pupila eu primeiro passo o lápis 5B como a primeira camada, porque estamos a marcar todas as partes mais escuras do olho. Este processo ele é aprimorado com o tempo, ele pode levar alguns minutos ou algumas horas, dependendo de como você vai estar a construir. Todo o olho vou estar a usar aqui o pincel somente para espalhar o lápis. Aqui eu vou espalhar diante de todo o olho, vou fazer um degradê. E ele vai me dar um resultado mais ou menos assim. Com o lápis 5B venho passar de novo as partes escuras, porque, como eu tinha dito, é um processo de construção, camada por camada. Essa é a técnica em que você não pode esquecer. Depois de passar o pincel, venho dar uns pontinhos para marcar os detalhes que estão dentro da íris do olho
Eu venho marcar. E com o lápis 5B, venho carregando pouco a pouco para dar todos os detalhes. Aí eu coloco pontinhos e também traços que vão em diferentes posições, seguindo a referência, olhando para a referência, como está na referência. É muito importante ao desenhar estar muito atento com a referência. E os mesmos pontos vou colocar aqui no canto do olho, só para mostrar que tem umas continuidades de acordo com a referência. Com o lápis 3B, faço algumas marcações de alguns fios que estão no lado direito do olho. E começo a construir a camada que está por debaixo dos fios. É muito importante treinar a leveza da mão, para não estragar o papel nem machucar o papel. Eu passo aqui com 2B, bem de longe toda a camada, para depois colocar no mesmo lugar aquilo que eu chamo de o esfumato com papel higiênico. Passando aqui essas camadas, a gente vai começar a ver que o olho vai começar ganhando uma vida, um volume, uma profundidade, um destaque mais real. Essa é a primeira camada que eu passei, mas ainda vamos trabalhar nessa camada, nessa tonalidade, porque ainda não cheguei na tonalidade que eu quero do olho em que eu estou a ver na minha referência. Toda essa parte vou passar de leve para não estragar o traço do meu esboço. Lembrando, não pressione o papel higiênico na hora de esfumar. Venho de novo, passo a segunda camada por de cima da primeira camada em que eu passei, fechando a porosidade da folha. Porque esta folha que eu estou a usar aqui, nós falamos sobre as folhas. E esta folha tem um pouco de poros e aqui eu estou a fechar a porosidade. Vou passar também as mesmas camadas do outro lado do olho. E vou passar alguns fios para só destacar as partes em que a gente já tinha feito o nosso esboço. A construção de sobrancelha, eu hei de fazer uma aula em que vamos falar somente de como construir uma sobrancelha. Mas são fios aleatórios do nosso esboço, observando a referência. Porque na aula 02 eu mostrei como extrair esse esboço. E somente estou a passar por de cima daqueles fios que a gente extraiu de uma forma mais suave, com o lápis muito bem apontado. A gente vai passar por cada fio em que a gente fez o esboço até nos dar um resultado mais ou menos assim. E daqui a gente vai marcar mais carregadas as partes mais escuras da nossa sobrancelha de acordo com a referência, onde tem uma quantidade um pouco mais elevada. Usando o lápis 7B, vamos estar aqui a destacar as sombras mais escuras e com uma quantidade um pouco enorme.
É muito importante trabalhar com o lápis bem afiado. Com a borracha venho dar alguns detalhes de algumas partes em que depois de nós esfumar ficou um pouco borrado, algumas partes de luz, dando umas picadinhas com a borracha. Não se esqueça de deixar o seu comentário, subscrever-se ao canal e deixar lá, ativar o sininho. E acima de tudo, ainda tem muito para eu trazer, então ajude a partilhar o vídeo, a partilhar o canal com todos aqueles que querem aprender de verdade a desenhar com material básico. Aqui eu estou a usar materiais bem básicos. Aqui vamos estar a fazer a construção da parte de baixo, a primeira camada, usando o lápis de novo HB. Como eu tinha dito, o lápis HB é um pouco essencial porque ele é que vai estar a nos dar a tonalidade mais clara da pele, as partes mais claras e as partes de luz. Com o pincel vamos esfumar somente as partes mais escuras, porque o pincel na verdade ele fixa o grafite, ele não limpa ou não diminui a tonalidade do grafite. Então vamos dar a tonalidade, vamos estar a esfumar com o pincel todas as partes mais escuras. E de seguida vamos passar um pouco do papel higiênico a parte que estava em branco, trazendo toda a parte escura que o pincel passou. A gente vai usar o mesmo grafite para espalhar com papel higiênico e vamos olhar para outro lado do olho. Repetimos o mesmo processo. Para a parte de cima do olho vamos usar o pincel sujo e depois passamos a borracha por cima. Os cílios a gente fez com 8B, como eu tinha dito. Vamos preparar uma aula que vamos falar dos cabelos. E dentro do olho a gente vai usar 2B e HB. Com a borracha vamos contornar toda a parte do olho em que nós desejamos um claro. E com o esfuminho que a gente tinha falado, vamos estar aqui a espalhar o lápis HB que nós colocamos na parte branca do olho. Vamos usar o lápis 2B para criar as veias dentro do olho e o pincel para passar por cima só para fixar o grafite. É importante priorizar ou reservar a parte da luz do olho. E com a borracha vamos contornar e dar alguns detalhes à pele. Limpamos o desenho e chegando ao nosso término, a gente vai fazer contorno por toda a parte do desenho. Usando uma régua, eu vou estar aqui a seguir as direções e um lápis 5B, eu vou contornar o desenho. Vamos contornar a parte horizontal, assim como a parte vertical. Chegado ao termo da aula, vou estar aqui a assinar. Não esqueça de deixar ficar o seu comentário, deixar ficar o seu like, subscreva-se ao canal, ativa o sininho para se manter sempre informado e, acima de tudo, partilhe com todos que querem aprender. É muito importante. A próxima aula vamos estar aqui a trazer, daqui a um mês,
ou daqui a 2 semanas, dependendo das condições da minha ocupação. Mas vamos estar a carregar a aula, vamos carregar a aula. Vamos estar aqui a falar de como desenhar um nariz. E contudo, temos o nosso resultado final. Fala aí o que você achou. Até a próxima. E muito obrigado para você que ficou até o fim do nosso vídeo. Parabéns para você e fique saber, a sua evolução está à porta, batendo. Não perca outro vídeo.